Naufrágio em Moçambique, pelo menos 13 pessoas morreram ao largo da província de Cabo Delgado. Banco de Poupança e Crédito em Angola vai despedir 1.600 dos 4.820 trabalhadores até 2022. Magda Robalo vai liderar alto comissariado da luta contra a Covid-19 na Guiné-Bissau. Olá, bem-vindo. Em Moçambique, pelo menos 13 pessoas morreram em consequência de um naufrágio de uma pequena embarcação, aparentemente sobrelotada na costa da província de Cabo Delgado. Uma aparente contradição no relato de alguns dos 34 sobreviventes quanto ao destino final da viagem leva a Polícia da República a suspeitar que se pode estar diante de uma operação de recrutamento de cidadãos para engrossar as fileiras do grupo terrorista que há mais de 2 anos e meio tem criado o terror no norte do país. Foi nesta embarcação à vela que a tragédia aconteceu. Nela seguiam na altura 47 viajantes, muitos dos quais crianças e mulheres. A aparente sobrelotação é tida como eventual causa principal do acidente, mas são as aparentes contradições nos testemunhos que alguns destes sobreviventes prestaram à polícia que leva as autoridades a suspeitarem sobre a real motivação da trágica viagem. Há aqui uma informação que ainda estamos a trabalhar para trazer aqui dados suficientes se este grupo é um grupo que estaria a ser recrutado para ir engrossar o grupo de terroristas ou é um grupo necessariamente de indivíduos que vão apenas praticar a pesca. Entre as vítimas mortais, 13 são crianças e 2 são senhoras. Parado há quase um ano, o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados da Renamo foi retomado hoje na província de Sofala, centro de Moçambique. O Presidente da República e o líder da Renamo foram acompanhar a entrega das armas de quase 4 dezenas de guerrilheiros da Renamo. O processo começou ontem e esta sexta-feira o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Ossuf Momad, foram até as matas de Savane, província de Sofala, para ver in loco a entrega do armamento de 38 soldados daquela agremiação política, contraparte beligerante do governo na Guerra Civil dos 16 anos, que terminou em 1992. Este processo não é limitado. Todos aqueles que ontem fizeram parte deste grupo devem se juntar a nós para poderem aproveitar o processo quando está em curso, porque quando mais tarde poderá ser difícil, porque o processo quando fechar é muito mais difícil para reabrir. Foi no âmbito do Acordo de Paz Definitiva, assinado em agosto de 2019, que Filipe Nyusi e Ossuf Momad juraram nunca mais pegarem armas para resolver os seus diferendos em Moçambique, e as promessas foram renovadas. O mundo agora está a trabalhar no lema silenciar as armas. Silenciar as armas implica que nós, moçambicanos, também temos que fazer isso, sobretudo porque outros não estão a lutar, mas nós entre nós, e atrasamos o processo. O presente ato representa o nosso compromisso inequívoco em manter a paz, estabilidade, harmonia e reconciliação nacional, valores pelos quais o nosso saudoso presidente Afonso Macacho Marceda Jacama sempre lutou. O processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados da Renamo tinha sido interrompido devido à demora dos fundos por parte dos doadores, aos cálculos de subsídios em função da patência dos guerrilheiros e à Covid-19. O processo espera atingir 1.200 guerrilheiros. O novo diretor do Departamento de Comunicações do Estado-Maior-General do Exército Nacional de Moçambique é um antigo militante da Renamo. O oficial superior Comodoro Aníbal Chefe foi empossado pelo ministro moçambicano da Defesa Nacional, em conjunto com outros 5 elementos. Esta nomeação para um cargo de comando, direção e chefia do Exército é mais um passo na implementação do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens residuais do principal partido da oposição. Em Angola, o Banco de Poupança e Crédito vai despedir 1.600 dos 4.820 trabalhadores
até 2022. A medida enquadra-se no plano de recapitalização e reestruturação que prevê o encerramento de 60 agências do banco. A ideia do maior banco público angolano é tornar a sua estrutura comercial mais sustentável de acordo com o seu papel. Nós, numa primeira fase, contabilizamos cerca de 60 agências, dos quais 40 referem-se a postos de atendimento e 20 balcões. Portanto, esta será numa primeira fase. Este é um processo dinâmico e irreversível, sempre com atenção à dignidade do pessoal a dispensar. Este processo é dinâmico e que vai ter avaliações frequentes relativamente ao desempenho, digamos, do plano e do banco. O banco tem, por isso, preparado um valor de mais de 18 mil milhões de kwanzas para a indemnização e formação técnico-profissional dos funcionários abrangidos. Incluímos duas facilidades para que o trabalhador dispensado tenha, no fundo, a possibilidade de ingressar na vida económica rapidamente. O que nós vamos fazer, vamos patrocinar duas ações de formação técnico-profissional, e também pretendemos conceder um crédito para ele desenvolver esta atividade económica que esteja relacionada com essa formação profissional. O objetivo é não desamparar e abranger todos, daí que entre os funcionários atingidos pela medida também constam reformados e todos aqueles que serão incentivados a solicitar reforma antecipada. O Tribunal Constitucional de Angola chumbou o pedido de habeas corpus interposto pela equipa de advogados do ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás. A decisão vai obrigar o antigo governante a cumprir uma pena de 8 anos e 4 meses de prisão por desvio de fundos no Conselho Nacional de Carregadores. Com o habeas corpus, a equipa de advogados do antigo ministro pretendia anular a pena que Augusto Tomás está condenado. Com 7 votos contra, 4 a favor, o Tribunal Constitucional negou o habeas corpus por considerar improcedente o julgamento de recurso interposto pelos advogados. O vice-presidente da República de Angola, Bonito de Sousa, vai processar os autores de informações nas redes sociais sobre o suposto envolvimento no 27 de maio de 1977. O vice-presidente angolano considera que as acusações são falsas e infundadas. Uma nota de imprensa indica estarem perfeitamente identificadas as entidades que emitem e difundem informações do género de forma reiterada, abusiva e irresponsável, sem o mínimo de respeito pelas instituições e as leis vigentes na República de Angola. A Comissão de Gestão do Fundo de Resiliência de Mitigação aos Efeitos da Covid-19 em São Tomé e Príncipe diz que o valor disponível se revelou insuficiente e que a continuação do estado de emergência estrangulou o orçamento. Um mês depois, o Governo deve ir ao Parlamento justificar a gestão do Fundo de Resiliência no valor de 12 milhões de euros. No entanto, o apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional não chegou para as necessidades. É a primeira denúncia da Comissão. Do pacote geral das medidas que foi adotada, ela é de longe superior aos 12 milhões. Estamos a falar do conjunto das medidas, se nós formos implementá-las todas, os 12 milhões não chegam. A hotelaria e o sector informal já começaram a receber os fundos através do balcão único criado para efeito. O objetivo fundamental foi o de manter o emprego e evitar, portanto, que o trabalhador possa ser despedido. A desonestidade dos patrões e a má gestão do Fundo de Resiliência serão sancionados e os infratores, segundo a lei, incorrem penalizações. 20 empresas já beneficiaram do dinheiro. O valor requerido pelas empresas cabe-lhes à gestão. A Comissão diz que há mecanismo de fiscalização se o apoio do Estado está a chegar ou não aos beneficiários. Quer a Inspeção de Trabalho, quer a própria Direção também de Trabalho, vão avançar com brigadas para ver se efetivamente esse trabalhador recebeu. E toda e qualquer falsa declaração. Pelo país, o Governo e as autarquias distribuem um cabaz básico às famílias vulneráveis para mitigar os efeitos da Covid-19. Nas contas do Estado, estimam-se que cerca de 2.000 famílias já receberam. Cada cabaz custa 20 euros. O programa concebido de partida
prevê a cesta básica, indicativamente 3 meses. O Fundo de Resiliência não compadece com a subfaturação. Os parceiros vão querer saber como foi gasto o dinheiro. Até agora, o FMI é a única instituição internacional a ajudar o Estado com apoio financeiro. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus prometeu transparência na gestão da coisa pública, mas os arquitetos do Fundo de Resiliência afirmam que ainda não estão em condições de calcular quanto já foi gasto. Em São Tomé e Príncipe foram registados mais 10 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. O número total subiu para 509. No hospital de campanha há 6 pessoas internadas. Nas últimas 24 horas realizaram-se 22 testes rápidos, dos quais 12 são negativos e 10 positivos. São Tomé e Príncipe registra ao momento 509 casos Covid-19 positivos. Casos recuperados temos 68. Casos positivos no internamento do hospital de campanha temos 6. Casos positivos em isolamento domiciliar, 423 pessoas. Pacientes suspeitos no SA, ou seja, o sintomático respiratório, temos 4. Pessoas em quarentena aqui na região autónoma do Príncipe, temos 11. Óbitos, não temos nenhum a salientar. Continuamos com 12. Magda Rubal, ex-ministra da Saúde, foi o nome escolhido pelo presidente Umaru Sissoko Embalo para liderar o Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19 na Guiné-Bissau. O novo organismo tem como principal missão a reformulação do plano de estratégia, coordenação e parceria e redinamização do combate ao novo coronavírus. Ajustar estratégias para estar à frente da pandemia e não atrás da doença. Este é um dos desafios da nova comissária para a Covid-19 na Guiné-Bissau. Magda Rubal, que também preside o Comitê da Ética do Fundo Global para a Malária, Tuberculose e HIV-Sida, afirmou que o país está à altura de fazer face à pandemia. Os nossos primeiros passos vão ser de fazer o ponto da situação e, muito rapidamente, elaborar estratégias para vencer a pandemia. Não seria tarde a elaboração destas estratégias? Nunca é tarde, porque se não fizermos isso, vamos continuar a ver o número de casos a aumentar e as mortes a aumentar, por isso nunca é tarde. Nunca é tarde para lutar. A Guiné-Bissau já registrou mais de 1000 casos com 12 óbitos. Para a comissária, é possível travar a pandemia, uma luta que admite ser difícil, mas não impossível. Nós temos que identificar os focos de infecção, nós temos que aumentar a prevenção, nós temos que melhorar o entendimento da população sobre aquilo que são as medidas de confinamento. Eu penso que a pouca aderência da população às medidas de prevenção tem muito a ver com a compreensão do que é que se deve fazer. Nós temos que melhorar a prevenção e nós temos que evitar que mais pessoas se contaminem, evitar que os agentes de saúde se contaminem e, sobretudo, nós também temos que voltar à normalidade. Nós temos que tratar das mulheres grávidas, temos que poder vacinar crianças, nós temos que tratar das pessoas com VIH-Sida, com tuberculose. A médica admite que há muito trabalho a fazer, um trabalho que vai ser conciliado com a agenda da presidência do Comitê do Fundo Global. A ex-ministra apontou a disciplina e uma gestão cuidada da agenda para gerir os 2 postos. O Presidente da República da Guiné-Bissau prometeu todo o apoio ao Alto Comissariado para a Luta contra a Covid-19, que vai funcionar sob dependência direta do Presidente. Pensa como e poi como e tem momentos que não deve ser política. Suma que diretor-geral Tedros falando-se várias intervenções. Esse é o momento de fazer política. Um momento muito sério. Onde é que pecadores não morrem? Pecadores não morrem. Vida humana é vida e valor supremo da nação. Para mim, e que é questão de partido? Nem que é questão de quem que é Presidente da República. Guiné-Bissau sempre primeiro. É verdade como a responsabilidade está acima de nós. Mas é partilhada.
Subiu para 1.368 o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus na Guiné-Bissau. Deste número, há a registrar 12 mortos e 153 pessoas recuperadas. Hoje, o Fundo das Nações Unidas para a Infância entregou ao Ministério da Saúde material diverso para o combate à pandemia. Temos só 29 pacientes neste momento, com estes 304 testes que foram realizados que resultaram positivos. E este 29 vamos ter que adicionar com o acumulado que temos até hoje, que é de 1.339, totalizando assim 1.368 casos de Covid positivos no país. Esses são os números que temos. Quanto ao número de recuperados, também houve uma subida bastante significativa. Temos mais 100 que foram considerados pelos clínicos como recuperados. Portanto, o país conta neste momento com 153 recuperados. Os números de óbitos, infelizmente, subiu, porque temos a confirmação dos óbitos que aconteceram no Hospital Nacional de Simão Mendes, que ficavam como investigação. O teste laboratorial acabou por confirmar mais 4 óbitos. Portanto, neste momento, o país conta com 12 óbitos. Estes óbitos são pessoas, idosos, com comorbidades importantes que chegaram no Hospital Nacional de Simão Mendes e poucas horas depois faleceram. Em Moçambique foram diagnosticados mais 2 casos positivos para o novo coronavírus. O país está entre os 20, onde a epidemia reconheceu maior aceleração com as novas infecções. O cumulativo subiu para 354 casos diagnosticados, todos de nacionalidade moçambicana e apresentando sintomatologia leve a moderada. Os casos foram diagnosticados na província de Maputo e Inhambane. Há 233 casos ativos e 233 recuperados. De ontem para hoje, subimos 11 posições. De estar entre os 17 países com a epidemia mais acelerada, isto é muito preocupante. Em termos de número de casos, estávamos na posição 153 ontem, subimos 3 posições, estamos na posição 148, ou seja, subimos 5 posições. Ou seja, passamos à frente a 5 países, alguns da nossa região. Há 4 dias que Angola não registra um único caso de infecção pelo novo coronavírus. Ontem foi dado como recuperado mais um paciente com Covid-19. Trata-se de uma criança de 1 ano e 3 meses. Angola tem agora 19 casos recuperados, mantendo-se o número de 86 diagnósticos positivos, dos quais resultaram 4 mortos. No país há 64 casos ativos, um requer cuidados especiais, os restantes estão clinicamente estáveis a ser acompanhados em unidades de saúde. 1.006 pessoas estão a ser monitorizadas em quarentena institucional. O Primeiro-Ministro de Cabo Verde visitou hoje as tendas de realização de testes rápidos de pesquisa de anticorpos instalados em diferentes bairros da cidade da Praia. Ulisses Correia e Silva lembrou que a realização de testes faz parte das medidas de combate à pandemia, mas não devem substituir o cumprimento das medidas de proteção individual. Cabo Verde está a realizar cerca de 2.500 testes rápidos da Covid-19 por dia, dados avançados pelo Primeiro-Ministro ao visitar as tendas esta sexta-feira. No entanto, Ulisses Correia e Silva lembra que a melhor forma de combater o vírus não é só fazer testes, mas sim respeitar as medidas preventivas. Testes não se substituem. Prevenção, precaução, cuidados. Nós temos que repetir isto várias vezes porque é necessário que depois do desconfinamento que a proteção individual continue e seja reforçada. O uso de máscaras, que as pessoas continuem a fazer a higienização das mãos, lavar as mãos várias vezes por dia e evitar ajuntamento. O chefe do governo acrescenta que esta postura deve ser adotada em todas as ilhas, exemplificando com o Sal, que durante mais de 2 meses não teve qualquer caso da Covid, mas que apenas nesta semana registrou 8 pessoas infectadas. O facto de uma ilha neste momento não ter nenhum caso não significa que não possa vir a ter. Por isso, não podemos criar facilidades, não é? Este é um vírus que só se combate e só se transmite através de pessoas. Então, nós temos que evitar essas situações que possam criar propagações. Estamos aqui todos para fazer um bom combate e esse bom combate parte também do cidadão, da pessoa em concreto,
porque protege a si própria, protege a sua família. Nesta linha, Ulisses Correia e Silva reforça o apelo da proteção para com os idosos, tendo em conta que representam uma camada vulnerável, com mais probabilidade de situações de óbito. As autoridades cabo-verdianas anunciaram hoje a existência de mais 34 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no país, 29 na cidade da Praia, uma no concelho de Santa Cruz, Ilha de Santiago, e 4 na Ilha do Sal. Com estes novos casos, o país eleva para 536 o total acumulado. Entretanto, o Primeiro-Ministro garante que o aparecimento de casos positivos na Ilha do Sal não é um entrave à retoma do turismo que está prevista para o mês de julho. No dia 30 de junho nós vamos retomar os voos interilhas. Os voos internacionais serão retomados em julho, mas com medidas adicionais. Nós vamos anunciar na próxima semana essas medidas que vão passar pelo uso e utilização de testes em condições que o Governo está a regulamentar neste momento. Prevemos que os voos internacionais sejam retomados no mês de julho, ainda não temos uma data em concreta, mas vai ser quase seguramente escolhendo os países que poderão começar de início. Em São Tomé e Príncipe, a Unicef recebeu um segundo carregamento de medicamentos de apoio ao programa materno-infantil para garantir a cobertura de vacinação contra várias doenças. Com a chegada destes medicamentos, o Fundo das Nações Unidas para a Infância reforça o estoque do Programa de Saúde Infantil e do Programa de Nutrição no país. O governo moçambicano reafirmou o compromisso de cumprimento de obrigações internacionais relativa à garantia de promoção e proteção dos direitos humanos. A Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos apelou ao estreitamento da parceria entre o Executivo e a sociedade civil para atingir esse objetivo. Inédito, em Moçambique, pela primeira vez, a sociedade civil participou este ano na monitoria de recomendações ao governo com vista ao melhoramento da promoção e proteção dos direitos humanos no país. Uma iniciativa esta que mereceu agora o aplauso do Executivo. Queremos encorajar o fortalecimento das parcerias entre o governo e a sociedade civil, neste e noutros domínios, porque temos a convicção que constituem uma oportunidade para todos os moçambicanos se reverem e se educarem em matéria dos direitos humanos. Moçambique, que há já muitos anos assume vários compromissos internacionais em matéria de direitos humanos, admite que o momento atual não será o melhor para integrar o cumprimento de algumas normas ligadas à matéria. São recordadas as restrições de alguns direitos que foram recentemente impostas aos cidadãos em consequência do estado de emergência devido à Covid-19 e ainda também a insegurança militar que se vive em algumas regiões no norte de Cabo Delgado e na região centro do país. O relatório indica ainda assim que nem tudo, afinal, vai mal. Cerca de 48,6% estão em processo. Quer dizer que a curto prazo ou a médio podemos ter acima de 50% das recomendações já cumpridas. Então isso é um desafio muito bom, no sentido de que é uma vontade de implementar e o contexto político, social, econômico às vezes não permite que se vá muito longe. O projeto sobre a revisão periódica universal de direitos humanos em Moçambique 2016-2020 é financiado pela Embaixada do Reino da Noruega e implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Comemora-se hoje o Dia Mundial do Ambiente. Em Cabo Verde foi assinado um protocolo de cooperação entre a Associação de Defesa do Ambiente e Desenvolvimento e a Universidade Jean Piaget. Durante a cerimónia foi entregue o prémio Jovem Investigador. O ponto alto das comemorações do 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, teve lugar nas instalações da Universidade Jean Piaget, com a assinatura deste protocolo entre aquela instituição de ensino superior e a Associação de Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, ADAT. Nós já organizamos atividades na Universidade Jean Piaget, nós organizamos também já algumas atividades do terreno e eu quero dizer que isso é mais um protocolo para desenvolver essas atividades. Nós pensamos desenvolver outras atividades em outras áreas, como energias renováveis, educação ambiental e também receber os estagiários na nossa sede da ADAT. É um protocolo que se baseia no conjunto de iniciativas que já realizamos com o nosso parceiro.
Por exemplo, no ano passado fizemos aqui uma jornada sobre a biodiversidade, plantamos as árvores, também a DAT oferece possibilidades de estágios muito interessantes para nossos estudantes finalistas. Um dos resultados desta parceria foi a instituição do Prémio Jovem Investigador, cujo vencedor foi conhecido durante a cerimónia. Trata-se da estudante de arquitetura Aníria Tavares, com o seu trabalho de final de curso sobre o papel social do arquiteto em Quelém, um dos bairros periféricos da cidade da Praia. Agora, o objetivo passa por colocar o estudo em prática. Que é construir o Centro Comunitário para a Associação Quelém de Desenvolvimento e dar apoio à comunidade de Quelém e também fazer a requalificação da área em torno do Centro Comunitário. Isso para mostrar à população em geral que o papel social do arquiteto vai muito além de fazer só projetos. Plantação de árvores na Ilha de São Nicolau, palestras e visita de terreno na orla costeira da cidade da Praia foram outras atividades organizadas pela ADAT para assinalar o 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente. Termina assim o Repórter África de hoje. Obrigado pela preferência. Bom fim de semana.